O que me levou, eu sempre fui uma professora apaixonada pela educação. Há 15 anos atrás, era muito difícil você ver algum aluno com deficiência nas escolas. As pessoas precisam se capacitar. Então, a ideia do curso foi colocar o que a gente gosta de fazer em prática e multiplicando esse conhecimento. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com Jane Schwab. Hoje, o programa está especial, pois vamos receber pela primeira vez uma convidada muito querida, Carla Campos, que atua na área da educação, com foco de inclusão, formação e capacitação de profissionais. Ela é uma das fundadoras do projeto Aprimore-se Cursos, que tem contribuído para transformar vidas por meio da qualificação. Fique conosco, porque o bate-papo de hoje promete ser inspirador. A nossa convidada de hoje é Carla Campos, educadora e idealizadora do Aprimore-se Cursos. Ela tem se dedicado a oferecer cursos voltados para áreas essenciais como autismo, mediação educacional, auxiliar de secretaria escolar, atendimento educacional especializado e muito mais, com aulas presenciais e agora também ao vivo, online. A proposta da Carla é clara: capacitar com propósito e incluir com muito amor. Seja muito bem-vinda, Carla Campos. É uma honra recebê-la aqui no Bate-Papo. É uma honra igualmente participar do seu programa, rever uma ex-aluna, né? Que também foi minha aluna do curso de formação de professores, curso que eu ministrei por muitos anos na minha carreira, e agora está aqui para conversar, trocar, passar um pouquinho do meu trabalho e falar um pouquinho sobre a importância da inclusão na educação. A honra é toda minha. Então, temos o nosso bate-papo. Roda a vinheta! Carla, o que a motivou a se especializar em educação inclusiva? O que me levou, eu sempre fui uma professora apaixonada pela educação. Se tivesse que escolher novamente o que faria da minha vida, eu escolheria ser professora. Sendo professora, sempre atendendo a todos os alunos, há uns anos atrás, eu recebi o desafio de atender um aluno com deficiência numa escola que eu era gestora. E assim, naquela época, uns 15 anos atrás, era muito difícil você ver algum aluno com deficiência nas escolas. E eu tive o pedido de uma mãe. E aí o aluno era deficiente visual, ainda era autista, né? Tinha 2 deficiências. E aí aconteceu que a mãe me pediu a vaga na escola. E aí eu falei: por que não? Vamos tentar, mesmo não sabendo se a gente ia conseguir ou não. E aí aceitei o desafio. Todo mundo achou: nossa, vai ser muito difícil, a gente não vai conseguir. A gente ainda tinha resistência dos outros pais, das outras crianças, dos professores, mas deu muito certo. Ele foi se incluindo, foi desenvolvendo, e depois dessa experiência com esse aluno, o amor à causa só foi aumentando. Né? Então, eu passei a receber esses alunos tanto como professora, quanto da minha experiência como gestora, e eu fui vendo a importância que tem da convivência com todos. A gente só consegue crescer e evoluir convivendo com todos. Então, esse aluno foi, assim, o principal motivo que me fez abrir os olhos para essa causa e entender um pouquinho mais da importância da inclusão. Conta pra gente como surgiu a ideia do Aprimore-se Cursos e o que te motivou a criar esse projeto. O Aprimore-se é um trabalho, né, que eu faço junto com uma parceira,
que é professora também, que é voltada para a causa, e um dia ela me convidou para a gente poder iniciar esses cursos, fazer essas especializações, porque a gente sempre sentiu no mercado a dificuldade da capacitação. As pessoas querem o trabalho, mas as pessoas têm a dificuldade de saber como trabalhar. E a capacitação, ela faz com que a pessoa dê significado à função dela. Então, a gente se uniu, né? Já tem os cursos, tem mais de 9 ou 10 anos no mercado, e começamos a iniciar as turmas para capacitar as pessoas para serem mediadores escolares. Aí depois foi aumentando para saber um pouquinho mais sobre as deficiências, saber mais sobre atendimento educacional especializado. O curso tem mais ou menos mais de 10 anos e desde que a gente implantou, sempre tivemos turmas abertas, né? Então, a gente sabe que as pessoas precisam se capacitar. Então, a ideia do curso foi colocar o que a gente gosta de fazer em prática e multiplicando esse conhecimento. Os desafios na prática, né? Agora, quais são os maiores desafios que você enfrenta ao implementar práticas inclusivas na sala de aula? Muitas, né? Um dos grandes desafios é a compreensão da importância de todos estarem na escola. Né? A gente ainda tem muitas barreiras, as pessoas ainda acham que os espaços devem ser segregados. Por mais que a gente ouve falar em inclusão, a gente ainda vê as pessoas falando, mas o que está aprendendo? Por que está junto? Será que todos juntos é benéfico? Será que esse aluno está desenvolvendo? Então, assim, a gente precisa... Uma das grandes barreiras que eu vejo é ainda o preconceito. É essa questão de separar as pessoas. Então, isso é uma grande luta que a gente tem, que a gente prova no dia a dia, na experiência de todos na escola, o como essas crianças desenvolvem, não só as pessoas com deficiência, mas todos que estão à volta. Então, vencer esse preconceito é uma das grandes dificuldades que a gente ainda enfrenta. Embora melhorou bastante, mas a gente precisa muito dessa conscientização, desse acolhimento e desses recursos, né? Porque não é só acolher, mas também oferecer os recursos que a criança precisa, as adaptações que ela necessita para que o trabalho possa acontecer. Não é só ter o aluno na escola, mas o que fazer com ele na escola, como acolher, quais as atividades que precisam ser feitas, os recursos que necessita. Então, são muitos desafios. Infelizmente, existe ainda preconceito, né? Em relação à formação voltada para o autismo, quais são os maiores desafios que você percebe nas escolas e no atendimento educacional hoje? Melhorou? A gente vê um grande número, né, de crianças com autismo nas escolas. É um número que vem crescendo a cada dia. E a gente está aprendendo junto com eles, né? A gente agora está com mais consciência sobre quais são as características que uma pessoa com autismo apresenta. Então, as pessoas estão com os olhos mais abertos, né? A gente está conseguindo ajudar, identificar. Então, assim, o crescimento ele está sendo diário. Mesmo porque as crianças que apresentam essa condição, suas características são muito individuais, né? A gente fala do espectro, né? Porque cada um tem uma característica, então não dá para padronizar o que um faz, o que o outro faz. E aí a gente precisa trabalhar junto, conhecendo, respeitando, compreendendo, e aí a busca da capacitação, da compreensão, ela tem ajudado. Eu vejo que a gente já evoluiu bastante, mas eu acho que é próprio da novidade, é próprio da busca, mas a gente tem muito a vencer, mas já evoluímos bastante, sim. Da época que eu acolhi o primeiro aluno, há 15 anos atrás, para agora, nós já crescemos muito, evoluímos muito, sim. Isso é muito importante, né? Agora, como você se adapta às suas aulas para atender as necessidades de alunos com diferentes habilidades? A gente, né, tanto na formação que a gente trabalha na Primórice, quanto na orientação nas escolas,
a gente trabalha primeiro conhecendo o aluno, né? Todo aluno que tem deficiência e precisa de uma adaptação, ele tem direito a um documento chamado PEI, que é um plano de ensino individualizado. Então, a gente planeja as atividades de acordo com as habilidades desse aluno, com as barreiras que precisam ser superadas. Então, esse aluno ele tem um planejamento individualizado para ele, feito pelo professor, que tem formação para isso, e apoiado pelos orientadores, pelos especialistas na área da educação especial. Então, com isso, o aluno vai alcançando aquele plano que foi feito de acordo com as condições que ele apresenta, que ele precisa avançar, e a coisa caminha nesse sentido, com os documentos necessários, com os recursos que constam nesse PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. E que estratégias você considera mais eficazes para promover a inclusão de todos os alunos? Para a gente promover, eu considero muito importante que esse aluno ele não só pertença ao espaço escolar. O pai vai lá, tem o direito à matrícula, a matrícula do aluno com deficiência ela não pode ser negada, ela é um direito, né? A mesma vaga que tem para o aluno sem deficiência, tem para o aluno com deficiência, então não existe separação de vagas, é crime, todos têm que ser acolhidos, mas não basta só abrir o portão e receber esse aluno. É preciso que se conheça esse aluno, que se acolha essa família que necessita de acolhimento. É uma família que enfrenta muitas barreiras, que enfrenta muitas dificuldades, então é um trabalho em conjunto, tanto com a equipe da escola, professores, direção, quanto com essa família e quanto com esse aluno. As estratégias são conhecer o aluno, que é um conhecimento que a gente tem junto com a família, a contribuição da família é valiosa demais, porque essa família nos enriquece com as informações do aluno, com as características, com o conhecimento que ela tem. A gente precisa acolher essa família e trazer junto para a escola. E aí, junto com a nossa parte pedagógica, que é o que nos cabe enquanto educadores, a gente trabalhar em cima do desenvolvimento que a criança apresenta para que ela possa avançar, né? E aí, quando a criança não acompanha o mesmo conteúdo do ano escolar, é preciso que se faça as atividades adaptadas, que se façam as atividades de acordo com o que a criança precisa desenvolver. E, principalmente, o que a gente trabalha é a autonomia desse aluno. Esse aluno precisa trabalhar, o que ele conseguir fazer sozinho é muito ganho, né? Frequentar a escola é um ganho, a comunicação eficiente é um ganho, a questão da independência nas brincadeiras, nas atividades, um guardar uma agenda na mochila, um comer sozinho, um ir ao banheiro sozinho, respeitar um comando do professor, entregar alguma coisa. São ganhos que a gente que está no dia a dia da escola fica assim emocionado, né? E isso faz a diferença e a gente vê esse crescimento assim, a família feliz porque está vendo o filho acolhido. Então, assim, é muito ganho enquanto pessoa também. A gente tem ganhos enquanto pessoa. Eu falo que a inclusão ela deixa a gente mais gente, entende? A gente fica mais humano. E a gente não se compara com outra pessoa, a gente compara o aluno com ele mesmo. É a comparação mais justa que existe, né? Eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente se compara muito com o outro. Eu quero ser igual ao outro, né? Eu tenho que ser melhor do que ontem. Então, é isso que a gente faz, que a gente vê na inclusão. Como chegou essa criança aqui, como ela está. Ela cresceu, estamos conseguindo. E pode compartilhar uma experiência positiva que teve com um aluno em situação de... Não, esse aluno ainda, aquele aluno que você comentou, ele ainda está na escola ou não? Já saiu? Hoje ele é um aluno, eu acredito que ele já é um adulto, né? Eu não sei se ele ainda frequenta, não tive mais contato, mas ele hoje já é um adulto. A gente hoje carece muito de trabalho para essas pessoas com deficiência quando crescem, né? Isso aí vai ser uma questão de política pública, de se pensar melhor o que deve ser feito para estabelecer lugares para essas pessoas. Ainda a gente não vê, né? Porque hoje a gente vê as crianças na escola. E aí? Depois que saiu da escola? Que tipo de trabalho, que tipo de autonomia, que tipo de lugares?
Daí já está chegando a hora de se pensar isso, né? A gente vê que quando eles crescem, eles ficam sem lugar na sociedade. Experiência positiva a gente vê muitas, né? Porque a gente vê as crianças se desenvolvendo, a família muito agradecida, né? Eu tenho uma experiência com o pai que ele outro dia me procurou e falou: minha vontade é falar obrigada todo dia para vocês da escola. Então a gente ouvir isso, mesmo sabendo que é um direito, né? Hoje as pessoas ainda ficam muito agradecidas com quem acolhe. E a gente vê a criança que às vezes não conseguia ficar sentada na sala e agora fica, não conseguia fazer nenhuma atividade e agora faz. E assim, os crescimentos eles são muitos, né? E são crescimentos muito, para quem convive com a criança, muito perceptíveis e notáveis, né? E aí a gente que gosta, que acredita, que trabalha com pessoas e trabalha com a inclusão, a gente contagia também, né? Eu vejo assim no curso que a gente faz na Primórice de formação, quantos profissionais a gente forma que multiplicam esses saberes e começam a ver também, na igreja vou acolher melhor, numa loja, no ônibus, com a minha família, vou conversar com aquela prima minha que tem um filho que está com atraso e que tem que procurar. Então, assim, é muito enriquecedor, tanto a gente trabalhar na orientação dos alunos, quanto na formação desses profissionais. Carla, muito gratificante. Você já acompanhou muitas histórias de transformação por meio da educação. Alguma delas que mais te marcou? São tantas histórias que, assim, às vezes é difícil a gente elencar alguma, né? Porque teve uma vez que a gente trabalha na escola com formatura, né? Com festa do livro, e teve uma mãe que comentou comigo que a filha não ia participar porque ela não tinha aprendido a ler e escrever. E aí eu falei, mas o que você percebeu de crescimento da sua filha? Ela não aprendeu nada? É só ler e escrever? E aí ela falou, nossa, não, ela gosta da turma, ela está desenvolvida, ela vem para a escola, ela aceita comandos, ela participa das apresentações musicais. E aí, você acha que não aprendeu nada? É importante que ela participe. E foi assim uma das formaturas que a gente fez, em que a menina participou, cantou, fez tudo que foi proposto no evento e a gente só via a família chorando. E a família queria, de repente, uma questão que era muito pequena, perto de tudo que a criança conseguiu, né? Então foi um dia assim, muito emocionante para a gente, de ver todo mundo ali contagiado com aquela evolução. De uma criança, de repente, que faz as apresentações do Dia das Mães, outra que aconteceu isso, e depois conseguiu fazer todos os gestos na música, que ficava só correndo de um lado para o outro, e de repente, numa outra festa, numa outra apresentação, participou fazendo tudo que foi solicitado pela professora. Então, seguiu os comandos, apresentou de forma adequada. Isso tudo, assim, a gente vê com muita alegria, né? Então, assim, os crescimentos a gente lembra sempre daquele rostinho, da satisfação daquela família e do professor também, né? Uma criança que de repente nunca fica na fila e passa a ficar, que não participa da oração e passa a cantar o hino, então assim, que chama a gente. Uma história muito emocionante que eu tenho também foi uma mãe que um dia me mandou uma mensagem tarde da noite. A menina quase não fala e a menina me chamou meu nome. A mãe me pediu desculpa e falou assim, Carla, desculpa a hora, acho que era umas 8:30 da noite, mas olha o que a minha filha falou. E me mandou a gravação dela falando, tia Carla, eu não tinha como parar de chorar, porque assim, é muito significante. E a gente entende que às vezes a criança está ali e você fala assim, não precisa falar nada com ela, ela pode falar o que quiser que ela não entende. E ela entende muito. Então, assim, a gente tem que acolher, se a gente for sincero, tratar com o coração, mostrar o interesse e mostrar que você está envolvido naquela causa, naquele objetivo, naquele ser para educar, a criança sente, percebe. E a família também. Então, a gente tem esse carinho, essa confiança, até com os alunos que a gente forma, porque a gente faz um trabalho com verdade, né? Então, assim, o crescimento
é muito grande. A criança poderia falar qualquer nome às 8h30 da noite, não o meu. Então, como ela falou o meu, como eu sou importante para ela, sem ela, com uma criança que praticamente não fala. Então, assim, são coisas que marcam, né? E aí a gente vê que está no caminho certo, né? Eu vejo esse trabalho da inclusão muito como um propósito de vida, sabe? Eu faço além de educar, que é uma coisa que eu gosto muito, eu faço com muito amor, eu também vejo muitos frutos, né? Eu vejo que as pessoas, que cada um de nós que veio ao mundo, a gente veio com um propósito. E quando a gente descobre esse propósito, a gente descobre tudo, porque a gente sabe que o que a gente faz deixa um legado, deixa uma história, e aí depois de, né, muito tempo trabalhando com educação, né, com todos os alunos, com todas as pessoas, eu me vejo assim totalmente voltada para essa causa, não dispensando as outras, mas totalmente mais direcionada para essa causa, porque eu vejo como propósito. Cada pessoa que eu conscientizo, cada pessoa que eu falo, cada família que eu dou esperança, cada criança que eu acolho, eu vejo uma vida mais feliz, uma criança mais autônoma. Eu vejo outras pessoas fazendo esse papel. Então eu vejo isso como Deus falou, ó, vou te confiar, hein? Vai lá e faz. E eu quero continuar tendo saúde e brilho nos olhos para falar de inclusão, porque é paixão mesmo. Eu posso falar que eu já convivi com você e eu sei muito bem. Eu acredito, né? Quando a gente faz alguma coisa que dá significado, que a gente acredita, a gente transmite, né? Eu gosto de uma aula bem feita, eu gosto de uma escola bonita, seja pública ou particular, eu gosto de qualidade, eu gosto de estar inteira. Então, assim, é muito importante a gente fazer as coisas com amor, né? Não só trabalhar, tem que trabalhar, mas se a gente puder trabalhar naquilo que a gente gosta e acredita, faz toda a diferença, né? Com certeza. E quer transformar sua carreira e fazer a diferença na vida de pessoas, garanta já sua vaga nos cursos Aprimore esse curso. Qualificação em autismo, mediação educacional, auxiliar de secretaria escolar, atendimento educacional especializado e muito mais. Aulas presenciais e agora também ao vivo, online. Siga @aprimore-se cursos nas redes sociais e fique por dentro das turmas abertas. Aprimore-se e cresça com propósito. Como é o retorno que você percebe dos seus alunos e das famílias atendidas, que você já acabou de falar, né? Mas é assim, sempre muito importante a gente colocar isso, né? Frisar esse retorno, né? Eu vejo assim uma coisa muito bonita, que eu vejo que é um confiar. A gente, quando faz um trabalho de verdade e com amor, mesmo que às vezes a gente tenha que chamar atenção por alguma coisa ou corrigir alguma coisa que precisa ser melhorada, eu sinto uma confiança por parte das famílias, porque elas veem assim, você fazendo aquilo com amor, mas não querendo fazer de qualquer maneira ou estar com o aluno na escola por estar, mas você vê que com a preocupação da qualidade, com a preocupação da aprendizagem, a mesma coisa nos cursos de formação. Eu vejo os alunos, às vezes, falando, a gente atende alunos de vários municípios de Friburgo. Então, vem aluno de Bom Jardim, Madalena, Cordeiro, Duas Barras, alunos que às vezes não podem estar presencial, mas vão online. Então, assim, assistem online e falando, Carla, no meu município não aceitam um aluno com deficiência nas escolas, e eu vou lá fazer a diferença, eu vou lá conscientizar essa família, que ela pode, que é direito, que não é favor. Então, assim, eu vejo o despertar, né? As pessoas entendendo sobre o assunto, as pessoas querendo saber mais. Hoje, se a gente não quiser mais saber de inclusão, se a gente falar que não quer lidar com as pessoas com deficiência, a gente pode falar que a gente não quer atuar no mundo, né? E a gente até fica assim, vendo as pessoas querendo, né, muitas pessoas da área de educação querendo se formar, querendo se capacitar para poder atender melhor, né? E isso é muito bacana, isso é muito legal. E aí o retorno é esse, é confiança
propósito e verdade. A gente trabalha com qualidade, com vontade, com compromisso, né? Não achando que é porque a criança tem deficiência que ela pode fazer o que ela quiser e que ela não chega a lugar nenhum. Ela tem que ter regra, tem que ter rotina, tem que ter objetivos a alcançar, tem que ter mudança de estratégia quando a coisa não está caminhando, tem que ter o acolhimento. Uma coisa muito bonita de ver é que todas as crianças acolhem muito bem qualquer criança, tendo ou não deficiência. O problema não são as crianças. O problema muitas vezes são os adultos, né? Que a gente precisa estar ali conscientizando, explicando. E quando você contagia, nossa, você vê todo mundo acolhendo e você vê a escola crescendo, né, o espaço escolar, o espaço de formação crescendo muito. E eu estou tendo o privilégio de há bastante tempo conviver com bastante pessoas assim, que acolhem, que querem, que buscam, e eu estou ali para ajudar, para poder incentivar e bater palma junto, né? E também uma coisa importante é nunca dizer que a gente sabe tudo, né? Porque eu acho tão importante às vezes, você é especialista numa área. Não, estamos aprendendo junto. Qual é o caminho que você quer para chegar nesse lugar? A pessoa pensa um caminho, a gente pensa outro, e quando vê dá tudo certo, junta a estratégia de um com a estratégia do outro, porque o conhecimento ele só tem sentido quando ele tem significado para quem está aprendendo. Seja o aluno, seja o professor, seja o pai, seja a mãe, seja o formador. Quando a gente está formando alguém e a gente quer só o nosso caminho, ele não dá certo. A gente precisa entender o caminho. Às vezes a estratégia que o outro falou, nossa, você acha tão longa, mas faz tanto sentido para ele. Então a gente tem que ouvir, porque às vezes você também nunca pensou por esse jeito e quando você vê, conseguiu, né? E aí a gente precisa ver que olhar o caminho do outro e deixar o outro se empoderar do que ele tem que fazer, para mim é a receita do sucesso. É saber. E cada um vai conseguindo um caminho, de um jeito. Isso que é bacana. Seu aluno, né? Que tipo de suporte vocês oferecem durante a formação dos alunos? No curso de mediação escolar, a gente constrói uma pasta com os alunos. Eu trabalho a parte das atividades práticas e a Gleice, né, que é minha sócia, trabalha com a parte teórica. Na parte teórica, ela faz toda a fundamentação sobre as deficiências, as características, o tipo de trabalho, os direitos, os deveres dos profissionais, né, de mediação, que hoje, pela lei, a gente chama de apoio escolar. E eu faço justamente o que fazer com esse aluno. Quais são as práticas? Que tipo de atividade a gente vai fazer? Então, os alunos saem do curso com uma pasta com jogos, com objetivo, com estratégia, e essa pasta eles utilizam, fica uma pasta muito bonita, que eles utilizam na apresentação das entrevistas de emprego, que eles mostram, que eles constroem os recursos, cada um constrói o seu, que eles utilizam com os próprios alunos, que muitos já trabalham, ou com os filhos, para ver que a prática dá certo, ou com sobrinhos e tal, e aí a gente vai interagindo assim. E cada vez mais a gente ou tem um filho com deficiência e quer aprimorar, quer entender, quer fazer alguma atividade prática com o filho que ele alcance, porque o ensino tradicional não alcança as pessoas com deficiência, né? O ensino sistemático, o ensino tradicional, o ensino repetitivo, ele não alcança nem as crianças sem deficiência, no mundo que a gente tem hoje, né? De tecnologia, de avanço, e aí a gente precisa trabalhar com o concreto, com o lúdico, e eles aprendem tudo isso no curso. Aí no final do curso eles saem com essa pasta completa, com jogos, e é a culminância do curso, né? Com certificado, é um curso que a gente faz formatura, a gente faz tudo que tem direito, e todos os alunos que já fizeram, que foram muitos nesses 10 anos, sempre saem muito felizes. Gostam tanto que às vezes tem um que já fez há 8 anos atrás que volta. Esse ano a gente está com uma que voltou, de tanto que gostou. Porque ela falou, Carla, eu quis voltar. Eu falei, nossa, gostou mesmo. Então, assim, e ninguém destrói essa pasta. Essa pasta, eles ficam por anos com ela. Às vezes eu encontro com eles 8 anos depois, ainda tem a minha pasta. E a gente vai renovando as atividades, renovando os materiais, né, de acordo com as aprendizagens novas que a gente vai construindo. E essas pessoas vão formar quem? Vão contribuir com quem? Com outras vidas.
Então, a gente vai multiplicando esse trabalho inclusivo, né? Que hoje eu tenho a oportunidade de atuar como gestora, né, de uma escola municipal e também com a questão da formação dessas pessoas em outras áreas, né? Existem novos cursos ou projetos em vista para o Aprimore-se cursos em breve? Todo ano a gente procura criar um novo curso, né? Mas a gente fala que o curso da mediação escolar é a menininha dos olhos. Todo ano os alunos gostam do curso, todo ano a gente abre turma, mas a gente sempre procura fazer assim algo que a gente vê que tem mais necessidade do mercado, porque o curso também ele alia a necessidade do mercado, porque as pessoas procuram os cursos para entrar no mercado de trabalho, né? E a gente fica também como podendo indicar pessoas, né? Porque como a gente está na área da educação, as pessoas nos veem como conhecedores desses profissionais. Então, a gente acaba indicando também alunos para trabalhar nas escolas particulares, e isso fica também um chamariz para os alunos, né? Então, assim, a gente, além dos cursos, sempre que tem demanda, a gente abre. Já abrimos de secretariado escolar, especializado em autismo, reforço escolar, tudo que é mais voltado para a educação, a gente está sempre abrindo. Tem a demanda, a gente abre. Mas o mediação escolar é pioneiro. E outra coisa que a gente sempre faz também é workshops, né? Que a gente faz com temas diversos e aberto a todas as pessoas, com temas que são da demanda, que são esclarecedores e são muito bem aceitos também pela população de Friburgo. O que você acha que falta nas escolas para melhorar a inclusão de alunos com necessidades especiais? Capacitação. O que falta é capacitação. O que falta é capacitação, o que falta é compreensão, capacitação em serviço, capacitação mesmo do dia a dia, né? O que fazer, como fazer. Né, a educação, os professores já têm uma demanda de trabalho muito grande, mas é mais uma demanda que a gente tem, né? Mas é necessária, faz parte desse novo, né, desse novo público que está dentro das escolas agora, em todas as escolas. Antes a gente tinha poucas escolas que tinham alunos com deficiência, hoje a gente tem poucas que não têm alunos com deficiência. Então, assim, é uma demanda, tem que capacitar, e o professor tem que estar sempre estudando, né? Tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se capacitando, tem que estar sempre buscando, e eu acho que o que falta ainda é capacitação e recurso, né? Muitas vezes também, que esses alunos demandam recursos, né? E às vezes esse recurso não tem. Eles precisam de a parte médica, da equipe multidisciplinar, muitos não têm atendimentos nenhum, e esses têm a questão médica, os médicos são caros, são difíceis, na parte pública eles são escassos, a família não tem dinheiro para uma consulta, cara, então são muitas coisas que demandam, né? Então é muito importante ter esses recursos para que porque a escola sozinha não pode fazer muito também não, tá? É uma parceria entre a parte médica, entre a escola, entre a família, é um conjunto, sociedade mesmo, como um todo, né? E aí a gente tem carência nessa área. Infelizmente, né? E como você lida com preconceitos ou resistências em relação à educação inclusiva? Então, eu lido conversando. Eu lido conversando, eu lido dialogando, e como eu já tenho essa cara da inclusão mesmo, que todo mundo já me vê assim, geralmente as pessoas já não costumam falar muita coisa negativa perto de mim, porque não que eu coloco assim, como você gosta que tratem o seu filho? Eu sempre falo assim, eu gosto que tratem minhas filhas bem. Quem gosta da gente, gosta dos filhos da gente. E se alguém tratar um filho da gente mal, ou alguém que a gente ama muito, a gente já fica assim meio de ranço com aquela pessoa, né? Então, assim, quando vem uma criança que tem mais uma dificuldade, eu falo, trate como se fosse seu filho. Porque os filhos da gente não estão sempre com a gente, mas sempre tem alguém cuidando, né? E a gente quer que, mesmo que não esteja sob os nossos olhos, alguém esteja cuidando com carinho, com respeito, com comprometimento.
E aí eu acho que é o que mais fica de lição, né? Se eu não posso lidar com uma pessoa com deficiência com carinho, será que eu queria que meu filho fosse tratado também de forma diferente, de deixar de lado, né? Não que isso negue que não precisa de ajuda, tá? Precisa de ajuda, precisa de recursos, mas precisa primeiro do acolher e do querer. O acolher e o querer, ele não vende na loja, eu falo sempre isso. É espontâneo, né? A gente tem que ter a vontade, o querer, o acolher de coração mesmo, para poder lutar pelos recursos, para lutar pelas coisas que a criança necessita. Carla, quais são, assim, agora o perfil dos alunos, né, em curso? Quais são os principais cursos oferecidos atualmente e qual é o perfil das pessoas que mais procuram essa formação? No momento, a gente está com os cursos abertos, né, de autismo, reforço escolar e auxiliar de secretaria. Esses cursos são sempre abertos e o mediação escolar. Perfil das pessoas, incrível. Não é só pessoas da área de educação. São pessoas, assim, mães, pessoas que querem saber mais sobre esse público, pessoas que querem sair dos empregos que estão, às vezes, em lojas, confecções, e querem trabalhar mais diretamente com a área da educação, e aí querem ser mediadores escolares, e meninas que fazem formação de professores e querem se aprimorar os conhecimentos que têm nos cursos, estudantes, às vezes, de psicologia, que já fazem o curso e querem também ampliar um pouco mais esse conhecimento. Então, assim, predomina mulheres, né? Às vezes homens são poucos, predominam as mulheres. Pessoas que já trabalham em escolas, não só com mediação, mas em outras áreas. Mas, assim, donas de casa. Então, é um público bem meninas novas, mulheres mais velhas, é um público praticamente feminino, mas assim, com idades diversas e cada um em um público que às vezes nem quer trabalhar, só quer entender mais. Pessoas que trabalham em igrejas também, em ONGs, é um público assim. Agora, uma coisa interessante, né? As aulas são presenciais e uma coisa que a gente nota, muito interesse, muita responsabilidade e uma frequência excelente. E umas pessoas que têm, assim, vão com vontade. É à noite, mas você vê uma participação intensa, uma vontade de fazer. Muitas vezes acaba a hora e não quer nem ir embora, de tanto que gostam e que são comprometidos. Nossa, e é raro, né? É raro. É. É muito raro. Muito raro, mas é muito gratificante. Até eu que vou depois de um dia de trabalho e tal, é muito legal, porque você fica muito entusiasmada com o interesse das pessoas, né? E eu, assim, pessoalmente, fico muito feliz porque a gente fica como multiplicadora mesmo, né? Eu acabo tendo mais pessoas abraçando a causa, atingindo mais, né? Cada curso que a gente dá, a gente multiplica esse alcance. E esse mundo mais inclusivo a gente vai conquistando assim, né? Com as pessoas entendendo a importância. Que mensagem você conseguir transmitir a importância da inclusão na educação? Eu vejo assim como vital, né? Quando a gente fala em inclusão, a gente aqui está falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Mas quando a gente fala em inclusão, a gente fala em incluir a todos, todos, independente de classe social, independente de aparência física, independente de saberes. Quando a gente entende que todos têm o direito de aprender, de participar, de ter uma vida com qualidade, a gente entende o verdadeiro objetivo da inclusão, né? Quando a gente está numa escola e a gente vê todas as pessoas juntas numa participação, numa festa, numa apresentação, numa reunião, numa sala de aula, e ninguém falando quem é melhor, ou quem tem mais facilidade ou quem tem menos dificuldade, e um ajudando o outro, a gente vê que a inclusão, ela é, né, importante, ela é para o nosso crescimento enquanto ser humano e ela nos torna pessoas mais
mais sábias, pessoas com mais empatia, né? Às vezes o que é fácil para você, para o outro é difícil. Mas quando eu tenho empatia, eu falo, será que eu devo forçar ou querer que uma pessoa faça aquilo que ela realmente não consegue nesse momento? Eu consigo, e o outro? E o que eu não consigo também? Quando alguém me respeita, eu não me sinto mais à vontade. Então é um ambiente leve, é um ambiente que todos ficam pertencentes de verdade, né? A gente sabe que não é fácil, mas eu acho que se tiver uma pessoa no grupo que já tem essa visão e desempenha não só na fala, mas no dia a dia, a gente consegue que essa inclusão aconteça aí de fato mesmo, de verdade, né? Carla, muito obrigada por compartilhar o trabalho com a gente. Não vou te prender mais, porque eu sei que você já tem compromisso, né? E eu também já tenho gravação também, até a entrevistada também já está me perguntando, já estou pronta. E, assim, foi muito, muito legal te encontrar de novo, por compartilhar o seu trabalho com a gente. Foi um prazer enorme te receber, ser mais esse projeto tão importante que eu já fiz com você. E eu te conheço muito bem, eu sei como que você tem um carinho, como você tem um amor. Eu já fui sua aluna, por nós alunos, e tudo. É uma honra eu ter sido sua aluna. Eu quero agradecer, Jane, de coração, né? Falar também que foi uma honra ser sua professora, sempre foi uma aluna comprometida, querendo sempre fazer o melhor, não só foi da sua, como da sua irmã, né? Das duas. E saber que é importante, né? O quanto a gente marca vidas. E a gente marca com verdade. E a gente marca com entrega, né? Às vezes a gente ouve um professor falando assim, mas eu não tenho o valor que eu mereço. A gente nunca vai achar e a gente nunca vai ter esse valor que a gente merece. Mas, assim, o que a gente deve ter é a valorização nossa, né? A gente fazendo o melhor, a gente se dedicando e, com certeza, a gente vai ter vidas que vão lembrar da gente e vão agradecer pelo que a gente compartilhou, pelo que a gente ensinou. E falando de inclusão, né, que hoje é a minha bandeira, uma das, né, mas uma das principais da minha vida, agradecer a Deus, né, por me dar esse despertar e por me ajudar a continuar sendo essa pessoa que pode falar sobre inclusão, pode cuidar de vidas, pode capacitar pessoas, que pode aprender juntos. Então, assim, te ver emocionada, né, ouvindo as histórias, ouvindo as nossas partilhas, também me deixa muito emocionada. Tá? Eu quero agradecer, te parabenizar pelo programa, acho muito bacana essa iniciativa de levar bate-papo, levar conhecimento das pessoas, que as pessoas possam falar das suas experiências, e te desejar aí toda a sorte do mundo, muitas felicidades e obrigada aí pelo convite, tá? Foi uma honra para mim também. Gratidão aí sempre. Beijo. Eu continuo a manteiga de sempre. É mesmo. Mas quem se emociona é porque é de verdade, né? Beijo, querida. Eu te desejo mais sucesso ainda, que aprimore esse curso, continue levando esperança e capacitação a muita gente. E que você ficou com a gente até aqui, até agora, né? Muito obrigada pela sua companhia. Se gostou do bate-papo, siga a Carla no Instagram, @aprimore esse curso. E não se esqueça de seguir também o nosso programa nas redes sociais. Irá aparecer. E eu quero também Desculpa. Mandar um beijo para a Gleice, que é minha parceira no Aprimores, né? Até falei com você, eu vou dar um contato para ela participar também de um bate-papo, que ela está com outro projeto legal, que é a Casa do Autista. E agradecer a ela pela parceria, né? Que a gente já vive esse sonho aí juntas há muito tempo. E agradecer a todo mundo que partilha, que trabalha com a gente, que está no nosso caminho e que ainda vai aparecer. Obrigada aí, fica com Deus, Jane. Beijo. Obrigado para vocês. Obrigado, tudo de bom para vocês. Eu espero o convite dela aparecer aqui no programa, hein? Com certeza ela vai aparecer, já falei com ela. E você também, vou te chamar de novo, hein? Bom? Tá bom.
Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau, fique com Deus. Tchau.